Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Caroline Nunes e vim explicar para vocês um pouquinho de onde eu vim, como eu comecei na confeitaria, que é algo que as pessoas precisam saber, né? Se você vai assistir um vídeo, acompanhar um canal, se você vai fazer uma aula ou comprar um bolo comigo, você precisa saber quem eu sou, não é isso? Então vamos lá. Bom, eu comecei a me interessar por confeitaria quando eu fui agir a minha festa de 15 anos. Quando eu comecei a ver, a fazer degustação e a fazer pesquisas sobre bolo, sobre doce, aquilo ali despertou alguma coisa dentro de mim que foi algo incrível. Sabe, assim, na minha cabeça, naquele momento de quase 15 anos e com dúvidas de tudo, né? Daí, acendeu aquela luzinha e falei, gente, eu gosto disso. E aí, né, passou o aniversário e acho que quando passou o aniversário eu já tinha, sei lá, uma pasta no meu computador cheia de inspirações, enfim. E aí eu fui, conversei com meus pais, falei, olha, eu já estou me formando e eu quero estudar gastronomia. Gente, gastronomia não tinha aqui. Eu sou de Quissamã, é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. E aqui, né? Então, assim, foi uma decisão que envolveram várias outras decisões e várias outras coisas. Eu só teria como estudar gastronomia se eu fosse para outro estado ou se eu fosse para a capital, né? No Rio tinha na época 2 faculdades e aí eu fui, né? Consegui com muito custo convencer o meu pai, minha mãe já foi mais tranquila, convenci meu pai, beleza. Fui para o Rio, né? Fui morar com uma parente de uma vizinha, né? Pessoas que eu não conhecia. No primeiro momento, na verdade, né, elas estavam de mudança e aí eu tive que ficar em Xerém, né, que é longe a beça e era o lugar onde eu tinha alguém mais próximo, que era minha madrinha. Fiquei 15 dias lá, naquele vai e volta, que era a mesma coisa de ir para o Rio de Quissamã em relação a tempo. E aí depois me mudei, nananã, e aí fui, estudei, comecei a fazer estágio, né? O meu primeiro estágio foi em cozinha quente, na época, não, acho que não se chama mais, né, o Golden Tulip, lá no Leme. Fui, conheci pessoas incríveis, né, que eu tenho contato às vezes, o chefe Wellington, e que depois, né, depois de muitos anos foi meu aluno. Olha só como que as coisas acontecem. E aí conheci pessoas incríveis, comecei a ter aquele tato de como é um trabalho dentro de uma cozinha de hotel, de restaurante, mas eu precisava cumprir aquela questão da cozinha quente. Eu gosto de cozinhar, mas eu fui fazer faculdade já sabendo que eu trabalharia com confeitaria. Aliás, antes de ir para a faculdade, né, nesse período aí, eu fui para a faculdade, eu tinha 17, nesse período dos 15 até os 17, eu fazia bolo. Um bolinho para a professora, quem vai fazer sou eu. Bolinho para... Aí minha irmã teve neném, o primeiro bolo da Maíra. Gente, só coisa, né? Mas ok, é assim que a gente começa. E aí eu fazia os bolinhos. Ok, parei, fui para a faculdade, comecei o estágio, beleza. Fiz um período do estágio na cozinha quente e pedi, né, cumpri esse período que teria que ter na cozinha quente e pedi para ir para a confeitaria. Esse ir para a confeitaria, eu fui para outro restaurante dessa rede, que era o Tulipim, ali em Copacabana, bem perto de onde eu morava, e fiquei lá, né, fazendo parte da confeitaria, conheci outras pessoas maravilhosas. Eu não vou conseguir ficar citando todo mundo, mas, enfim, foi uma experiência muito boa. Depois, né, eu saí e eu coloquei na minha cabeça, eu não quero morar
no Rio, eu quero voltar para Quissamã, mas enquanto eu estou aqui eu preciso aproveitar ao máximo. Então eu sempre tinha oportunidades, a não ser eu colava com as pessoas certas, eu trabalhava pra caramba, né? E aí eu sempre tive boas oportunidades, né? Fazia eventos no Copacabana Palace, tive a oportunidade de trabalhar no restaurante do Claude, mas aí escolhi não ir, fui para outro lugar, enfim, né? Fiquei nesse monte de opções e tinha que ficar escolhendo a dedo o que eu ia fazer. Fui pro Julieta de Serpa, né? Foi na época, 15 dias antes de abrir um restaurante que eles tinham chamado Paris Gastro, que eu acho que não é mais esse nome. Trabalhei lá também, conheci pessoas incríveis, o chefe Pierre, enfim. Passei por muitas coisas difíceis, né? Mas vamos falar, né, mais aqui da parte boa, né? Trabalhava lá, gente, saía da faculdade, chegava na faculdade 7h50, um pouquinho antes para aula 7h50, saía, corria pro metrô, ia direto para lá pro trabalho. Chegava lá, tinha que, né, bater o dedinho, corria, me arrumava, pegava essa parte da noite, né? E o restaurante recebia muitos artistas que saíam de peças de teatro, nananana, então não tinha hora para acabar. Eu saía do trabalho nesse período, já não era estágio, eu era confeiteira, 2h da manhã, depende mesmo, porque eu que fechava, né, a confeitaria. Ficava basicamente eu, né, na hora de fechar. E aí fiz amizade com todos os motoristas da rota que paravam na esquina na minha rua, né? E esperavam eu entrar no prédio. Então, assim, durante toda a minha trajetória, eu tive pessoas que tentaram me tirar do sério, me tirar do meu percurso, mas eu tive pessoas assim, pessoas que às vezes não sei nem o nome, mas que tentaram me ajudar de alguma forma. E aí eu fiquei um tempo lá e eu sempre fazia assim, ó, eu vou ficar aqui, ter a experiência e vou para outro lugar. Porque na minha cabeça, meu intuito não era ficar lá. Ok. Depois disso, me formei, e aí, me formei, não vou ficar parada. O período que eu trabalhei, juntei um dinheiro, me formei, no mês seguinte já estava em São Paulo, na escola do Diego Lozano, fazendo super intensivo de confeitaria, que a gente estudava o dia inteiro, né? Foram 15 dias, mas a gente saía de lá de noite, ia para lá cedo, saía da escola de noite. E aí tive a oportunidade de conhecer outras pessoas maravilhosas, de trocar experiências maravilhosas. Isso tudo muito nova, né? Fui para a faculdade com 17, fui para São Paulo ficar esse período com 20 e... enfim, 20 anos, isso mesmo. Enfim, tive experiências incríveis, aprendi bastante, voltei. Voltei e minha mãe ficou, você não vai ficar em Quissamã, você não vai ficar em Quissamã, você não vai ficar em Quissamã. Ok, aceitei uma proposta que eu tive do Sofitel. Fui pro Sofitel, né, comecei como confeiteira, trabalhando, E aí eu tive eu já vinha, né, sofrendo essas crises, né, mas eu tive uma crise de dor e era vesícula, eu não sabia. Que assim, foi algo surreal e aí eu descobri que era crise de vesícula. Eu já tinha ido médico de coluna porque refletia atrás. Nossa, já tinha feito várias coisas. E aí eu, né, tive que fazer a cirurgia. Na minha cabeça, o Sofitel também era temporário. E realmente era, né? Eu não, em nenhum desses lugares eu quis entrar e falei assim, não, eu vou, daqui a um tempo eu vou subir de carga, eu vou não sei o que. Não, eu sempre quis pegar o máximo de experiência que eu pudesse e depois, né, eu queria voltar pra cá. E aí na cabeça da minha mãe ficava, ai, mas você vai fazer o que em Quissamã? O que em Quissamã? Você tá no Rio de Janeiro, você vai fazer o que em Quissamã? Ok. Fiz a cirurgia, fiquei o período que eu tive que ficar. E aí
foi ali a minha oportunidade de, não, vou embora, acabou, não quero mais ficar no Rio. Durante essas coisas aí que eu falei, aconteceram coisas muito ruins, né? Coisas que me deram muito medo, muito sérias, que não vem ao caso eu ficar falando, mas que entendam que não é fácil. Ser mulher, né, naquela época, dentro de uma cozinha onde só tinham homens, né, praticamente, é muito difícil. Você ir cedo para o trabalho, voltar tarde da noite, era muito difícil, passei por muitas coisas. Enfim, né? Então, na minha cabeça ali era a oportunidade, essa oportunidade que eu vim por conta da cirurgia, era a oportunidade de não quero mais. Ok. E aí eu falei, mãe, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. Mas você vai ficar aqui, você vai fazer... Você foi para o Rio, gastou dinheiro estudando. E aí? Falei, e aí que eu vou vender bolo. Eu vou vender bolo, eu vou fazer o que eu gosto. Eu gosto de fazer meus bolos, minhas tortas, meus doces, meus brigadeiros. Enfim, é isso que eu vou fazer. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu não sabia se ia dar tudo certo, mas eu pedi para ela ficar tranquila que ia dar tudo certo. E aí comecei, gente... A internet hoje é tudo na vida de quem está empreendendo. Por quê? Você tem que ter capricho de postar uma foto bonita, tudo que você fizer estar compartilhando, porque isso me ajudou demais. Eu estava aqui, pouca gente me conhecia e aí fiz um bolo e comecei a achar a minha identidade, que era diferente do que o mercado já tinha, né? Porque bolo muita gente faz, mas você, né, precisa ver, colocar a sua identidade naquilo ali. Comecei a colocar. Quando eu vi, eu estava atendendo 95% outras cidades, Macaé, Rio das Ostras, Macaé principalmente, e atendia a Quissamã também, mas o meu público-alvo era, né, sempre foi Macaé. E aí eu tava com a agenda cheia, né? E aí aquilo eu comecei a ver, falei, gente, deixa eu contar um negócio. Eu falando pra mim, gente, eu trabalhava, passava perrengues e perrengues pra poder conseguir, né, o meu salário, pra poder conseguir um nome, enfim. E aí, com os meus bolos, as minhas encomendas, num final de semana, eu tirava o meu salário do mês inteiro, passando perrengue, sem dormir, porque quando tinha prova, gente, era energético, porque eu chegava 2 e pouco, eu tinha que estudar, era direto à faculdade para trabalho, trabalho para casa, 2 e pouco, tomar banho, estudar e ir para a faculdade fazer a prova. Então, assim, eu passei muita coisa e vi, gente, eu fazia aquilo tudo durante um mês para receber o que eu recebi no final de semana. E aí eu vi, né, o foco foi aquele, e a agenda cada dia, né, mais lotada. As coisas davam errado, o bolo rachava, não ficava legal, não ficava como eu queria. Isso é normal para todo mundo, é o que eu quero que todo mundo entenda, né? Eu não sou perfeita, não comecei fazendo perfeito, não faço perfeito até hoje, mas eu busco melhorar o meu produto para melhor atender o meu cliente. Então, depois de um ano aqui, né, com a minha agenda cheia e tudo mais, eu recebi a proposta de dar aula. Comecei a dar aula, né, num centro culinário em Macaé, comecei a dar aula e aí era assim, 21 anos, quase 22 anos de idade e 18 alunos, 20 alunos, 10, 15, 12. E as pessoas chegavam eu lembro, as pessoas chegavam na turma, olhavam pra mim e falavam assim, você que vai dar aula? Com aquela cara de criança ainda. Você que vai dar aula, mas você que é instrutora? Ah, tá. Ninguém me dava credibilidade. Só me dava credibilidade quem chegou até lá por já acompanhar meu trabalho, mas ainda assim, eu acho que ficar cara a cara comigo ali, ainda a pessoa ficava meio, né? Essa menina vai ter alguma coisa a me ensinar. E aí começou uma outra fase,
que era o quê? Mostrar para as pessoas que eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu só fui dar aula porque eu tinha segurança do que eu estava fazendo e eu sabia contornar qualquer possível erro que acontecesse, porque você, quando você dá aula, você tem que, não é, aí aprendi isso aqui, tem a apostila, fiz um curso ali e vou dar aula. Não é isso, você precisa ter domínio do que você está fazendo, né? Porque se deu errado, você é o responsável, por mais que, né, o aluno botou na hora errada, não leu a apostila, mas você é o responsável, porque você está responsável por aquele aluno, você precisa ensinar, instruir, estar com ele, enfim. E aí começou essa outra fase. E aí 1, 2, 3, 4, 5, enfim, muitas aulas se passaram e eu, né, vi, caramba, eu gosto disso, porque eu sempre falava, minha mãe, a professora, eu falava, eu nunca vou dar aula, não quero dar aula, isso é coisa de maluco, eu não vou dar aula. Enfim, eu estava fazendo o quê? Dando aula. E foi incrível, incrível. Várias turmas e acabava, era uma adrenalina, um negócio, quando acabava, via tudo pronto, todo mundo feliz, olhava pra mim com um olhar diferente do que quando chegou. Tipo, caraca, ela sabe mesmo, né? Ela pôde me ensinar, eu aprendi alguma coisa aqui. E aí se passaram diversas turmas nesse lugar, comecei a dar aula no Rio, em 2 lugares no Rio. E, enfim, isso foi crescendo, tomando uma proporção maior, né? E com as aulas tinham as encomendas, tinham as prontas entregas que eu fazia para poder juntar o dinheiro para montar o meu ateliê, que é onde eu tô aqui hoje. Então eu trabalhava demais. A minha adolescência passou, né, dos 15 até, né, os 18 e começou a fase adulta e eu não vi. Os meus amigos saíam, iam para um motivo, eu tava trabalhando, fazendo bolo. Galera virava a noite bebendo, falando, eu estava trabalhando. Claro que uma vez ou outra eu conseguia sair, mas enfim, eu foquei no que eu queria e aquilo me dava um prazer enorme, né? Quando eu vi, eu já estava dando aula em outros lugares e aí comecei a construir o meu ateliê. Falei, caraca, não acredito. Na verdade, era um espaço aqui em Quissamã, quem não conhece, uma cidade pequena, a gente mora em quintal, né? Casa com quintal e árvores, enfim, que eu adoro. E aí tinha, né, uma que a gente chamava de quartinho da bagunça, né? E aí eu transformei no ateliê, né? Eu gastei muito dinheiro aqui, eu trabalhei muito para colocar isso aqui do meu jeito, fazer tudo do jeito que eu queria fazer. E aí eu trabalhava mais e mais porque eu tinha começado e eu queria ver pronto. E aí eu pensava, né, até eu fazer o ateliê, eu trabalhei na cozinha de casa, como você que está me vendo provavelmente. Eu trabalhava, tive o cuidado de comprar as coisinhas, né, de confeitaria para que eu pudesse usar e tudo mais. Mas trabalhava no fogão de casa, então às vezes meu pai queria chegar e fritar um peixe. Eu parava tudo, tirava tudo, e aí ele ia lá, fritava o peixinho dele. E normalmente por isso eu trabalhava de madrugada, né, que eu tinha uma liberdade maior. E eu decorava, abria a pasta americana e tudo mais, num quarto, que a minha irmã, né, é casada há um bom tempo. E esse quarto dela, eu coloquei, mandei fazer uma mesa, ajeitei, nananã, e ali era o meu ateliê, né? Então, por muito tempo foi assim. Consegui construir o meu ateliê, né? Isso eu já dava aula há um tempo, há quase 3 anos, né? E aí consegui construir, gente, que sonho, que sensação. Que sensação. Espero que todo mundo um dia consiga, nem que não seja um ateliê assim, mas um cômodo da sua casa só para aquilo, que você coloque do seu jeito e tudo mais. E aí